Bendito seja Deus, declarar muita saúde, muita esperança, muita paz no seu coração. E, em nome de Jesus, lhe convidar para ler o que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, 14, 21 e 22. E, tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônia e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos e exortando os discípulos a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, 21 e 22. Louvado seja Deus. Quero lhe convidar para que nós entendamos. Se você verdadeiramente quer ser mais que vencedor e mais que vencedora, precisa entender de uma vez por toda a necessidade de estar preparado e preparada para que, com a sua vida diária, sem religiosidade, sem dogmas, baseado na palavra, você consiga êxito de ajudar alguém a caminhar com Jesus até chegar no céu. Só que para isso é necessário algumas questões importantes. São necessários alguns pontos. O escritor, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele, quando orientava para a ceia, ele diz o seguinte: examine-se o homem a si mesmo, para depois comer do pão e beber do cálice. Nesse mesmo entendimento, eu quero lhe convidar para que você entenda, em nome de Jesus, a necessidade de nós, eu e você, estarmos nos examinando, estarmos constantemente colocando a nossa vida diante do altar, colocando a cada amanhecer, a cada anoitecer, a nossa vida diante do Espírito Santo, para que o Senhor Espírito Santo faça a obra completa e nós consigamos a cada dia o êxito necessário para que estejamos com a capacidade de conduzir alguém com segurança. E para isso se faz necessário nos examinar. E como? São 10 pontos para se examinar, e eu inclusive lhe convido a anotar se for possível. A primeira coisa, e aqui eu quero lhe dizer que o que nós vamos aqui fazer neste estudo é como se fosse um elo. Não adianta você querer pular etapas. É como se fossem elos de corrente, para que você examine-se a si mesmo e consiga fazer o que está escrito aí em Atos capítulo 14, versos 21 e 22. É necessário você verificar 10 pontos, você pessoalmente, o Espírito Santo. E eu estou aqui para lhe ajudar a resolver qualquer uma dessas questões em nome do Senhor Jesus. E você já deve estar se perguntando quais são essas 10 coisas. A primeira é você garantir no seu coração que você tem certeza de salvação. Você tem certeza de salvação? Dos seus comportamentos, as suas atitudes? Se Jesus voltar hoje de noite, você tem certeza que vai com Ele? Se você partir hoje, você vai com Ele? A segunda coisa
é necessário que você mude os seus hábitos. Em que sentido? Passar a ter uma vida devocional. O que significa? A cada dia você tirar algum tempo em meio à televisão, à internet, à profissão, aos afazeres, para conversar com Deus, para ler a palavra todos os dias. Assim como você se alimenta, toma água, respira, do mesmo jeito é servir a Deus. Do mesmo jeito é ser alimentado pelo Espírito Santo. Isso chama um hábito mudado, diferenciado. Nós precisamos, você precisa cultivar isso. Uma vida devocional. Ou seja, a cada dia você orar a Deus e ouvi-lo falar através da sua palavra de alguma maneira. Terceira coisa, se integrar numa igreja. Você tem pastor, você tem uma liderança, você congrega, porque é indispensável alguém que estiver dizendo que é possível caminhar e crescer sem congregar está mentindo. Não tem amparo bíblico verdadeiro. Está se incorrendo em um erro gravíssimo, em um erro egoísta, que não tem amparo da palavra. Você precisa congregar, você precisa ter pastor, você precisa prestar contas a alguém. Você precisa que alguém cobre de você, porque você é humano, porque você tem falhas como eu tenho falha. Quarta coisa, poder espiritual para a vida. Você está seguro? Você tem convicção de que a sua vida depende do Espírito Santo? Você tem convicção de que é o Espírito de Deus que lhe dá saúde, restauração, que abençoa sua casa, sua profissão, sua vida em todas as áreas? Você tem convicção do poder do Senhor Espírito Santo? Lembrando que se você, em algum dos pontos que aqui eu lhe convido, inclusive, a anotar, tiver dúvidas, nós estamos aqui para lhe ajudar. É preciso ter essa convicção do poder do Espírito Santo para a vida. Poder espiritual, poder que significa que no reino espiritual está o início de todas as coisas. Quinto ponto, oração. Nós precisamos, se você quer crescer, nós não estamos falando aqui de fazer preces, de falar bonito, de repetir coisa nenhuma. Nós estamos falando aqui de você mesmo sem ver, chegar diante de uma pessoa chamada Jesus, chamada Espírito Santo, todos os dias, e dizer: Jesus, eu não te vejo com os olhos carnais, mas eu te vejo pela fé, e eu sei que o Senhor me vê aqui, e eu preciso do Senhor me ajudar, me dirigir, me abençoar, me curar, e você conversar com Ele. A sua conversa, como você se conversa com o Pai. É preciso cultivar. Se você não está conseguindo isso, então você precisa tomar um cuidado nessa questão para que possa crescer. Sexto ponto, obediência a Deus. Você está disposto a obedecer ao que a palavra do Senhor manda? Você tem colocado a obediência da palavra do Senhor em primeiro lugar? Ou você tem ainda, de maneira oculta, ou em subterfúgio, ou de alguma maneira tentado fazer do seu jeito? É preciso entender que Deus está lhe vendo 24 horas por dia e sabe o que você sente, pensa, fala, e que ainda nem pensa, Ele já sabe. Portanto, não adianta tentar desobedecer a Deus. E como é que obedece? Pela sua palavra. Sétima coisa precisa, sétimo cuidado, digamos assim, entender que tem tentações. Você não está isento de tentações, do contrário. Até Jesus foi tentado. Então você
que está sendo liberto de alguma coisa. Você vai ser tentado. Existe tentação. E se você não estiver tomando os cuidados de se examinar, você ficará vulnerável. Mas a Bíblia diz que o próprio Deus não permite tentação que não seja humana, mas terão tentações. Quem se livra da pornografia, quem se livra do cigarro, quem se livra dos entorpecentes, quem se livra da corrupção, quem se livra da prostituição, quem se livra da roubalheira, quem se livra de qualquer obra espiritual, quem se livra da idolatria, quem se livra de qualquer uma coisa, vão sempre ter resquícios e que o inimigo vai tentar lhe dando vontade de voltar, às vezes desesperador, mas você deve firmar no Senhor, porque as tentações existem e elas são possíveis todas, 100% delas, de serem vencidas. Até Jesus foi tentado na cruz do Calvário. Oitava coisa para observar é você saber discernir a vontade de Deus. Mas como é que você vai obedecer se você não discernir a vontade de Deus? Discernimento vem com o tempo, com a experiência. Esse discernimento vem com o seu hábito diário, com a sua caminhada. Esse discernimento virá quando você começar a fazer apenas aquilo que a palavra do Senhor orienta por escrito para a glória do nome dele. Você entenderá então o discernir a palavra, a vontade de Deus. Lembrando sempre, queridos, que a vontade de Deus está escrita. Se tem algum tipo de culto, de dogma, de comportamento que não está escrito, largue, saia daí, porque não é a vontade de Deus. Nona coisa que nós precisamos fazer é saber se você está cuidando do seu testemunho pessoal. Como é que você está vivendo? Como é que estão lhe olhando? O que significa o testemunho pessoal? Significa algo simples. A pergunta é: tudo aquilo que você está fazendo, todo mundo pode fazer e vai para o céu sem problema? Esse testemunho pessoal você precisa desenvolver a cada dia. Essa é a nona observação que você precisa ter. E para encerrar, 10º ponto, se você está vivendo uma vida vitoriosa, porque mesmo com provas, mesmo com dificuldades, mesmo com situações adversas, aquele que verdadeiramente está caminhando com Jesus, nem que o inferno inteiro se levante contra ele, mas será obrigado a cair por terra pelo poder do nome de Jesus. Nem que a enfermidade assole, nem que as portas de emprego não estejam bem, nem que a vida sentimental esteja balançando, nem que aconteça qualquer coisa, mas você sabe que ao finalizar desse processo, você será mais que vencedor. Então isso é viver uma vida vitoriosa. Que Deus te abençoe e até a próxima conversa nossa em nome de Jesus.